Bem, bom dia a todos. É com grande satisfação e alegria que venho aqui nesta manhã para discutirmos, dentro desse seminário, a indústria de defesa e o caso Gripen, mas especificamente a gente vem discutir o balanço da Estratégia Nacional de Defesa. Eu, embora muito envolvido pessoalmente no assunto Gripen, e quero ficar de maneira muito ortodoxa preso ao tema que me foi dado para que a gente não quebre a estrutura do que está se pensando discutir no seminário. Portanto, Nassif, obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui em nome da indústria de defesa e em nome da Fiesp. Isto muda como? O mercado de defesa no Brasil e a situação atual. A evolução desse mercado é positiva no Brasil e no cenário geopolítico mundial. E é realmente a evolução do mercado de defesa, ele, nos últimos 10 anos, é bastante significativo. Já falou Nassif aqui a princípio. É um mercado que tende a ser organizado, é um mercado que tende a ter uma determinada estrutura e é um mercado que vem se mantendo com todo o seu grau de dificuldade que nós também vamos apreciar. Existe, sem dúvida, um claro interesse governamental no desenvolvimento da indústria de defesa nacional. Já visto os grandes esforços e que tem sido, e o grande desenvolvimento, inclusive, em decorrência dos projetos em andamento, e nós também voltaremos sobre isso no decorrer da nossa conversa. Nos últimos anos, ocorreu a definição de novas políticas para a defesa nacional. É verdade que uma série de planos que estavam e existiam no Brasil foram todos eles catalogados, foram todos eles colocados dentro de uma certa dinâmica, dentro de uma certa lógica, e está se estudando a partir daí essas definições e as melhorias e as novas colocações da nova política nacional da indústria de defesa. E é verdade também que ocorreu um aumento de investimento em defesa com o lançamento dos vários programas estratégicos. Realmente o Brasil, e ainda disse o ministro numa última entrevista que tivemos juntos, exatamente, brasilianas.org, que em 10 anos o Brasil multiplicou por 10 o seu investimento em defesa. Muito aquém das necessidades do Brasil, mas rigorosamente isto é uma verdade e a gente tem que reconhecer. Muito bem, a Estratégia Nacional de Defesa, criada pelo Decreto 6703, e de 18 de dezembro de 2008, e eu coloquei isso aí sem combinar com o Nassif, mas na sua introdução está muito claro porque ele falava em desenvolvimento e nós falávamos em Estratégia Nacional de Desenvolvimento e nós falávamos em Estratégia Nacional de Defesa. E rigorosamente elas andam absolutamente juntas, interagindo, cada uma protegendo a outra e uma é razão da outra, e desta maneira é que as coisas acontecem. À medida que um país se desenvolve, à medida que essa política é mais técnica, científica, ela é mais do conhecimento, tanto mais necessário é a política de defesa que tem que dar contornos a esse tipo de simbiose e de desenvolvimento nacional. A Estratégia Nacional de Defesa, para um país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais uma Amazônia Azul de 4,5 quilômetros quadrados, só tem um caminho. E a Estratégia Nacional de Defesa caminha nessa direção, que é o monitoramento e o controle. Brasil, há que investir muito, e há que trabalhar muito, e há que criar muitas doutrinas para a utilização de monitoração e controle deste seu território. Se levarmos em consequência outras circunstâncias
infraestruturas críticas e ainda fronteiras, coisas dessa natureza, e os crimes transnacionais e ainda a riqueza que decorre da própria Amazônia natural e da Amazônia Azul, enfim, do nível de industrialização, do nível econômico desse país, monitoramento e controle é a palavra-chave. Aí está dentro dessa política nacional de defesa, uma coisa que tem que ser muito pensada se nós queremos pensar defesa no Brasil. A outra situação é a mobilidade. De novo falando em 8,5 mais 4,5 de terra e de mar, a mobilidade há que ser alguma coisa extremamente competente. Não teremos 1 milhão de homens para distribuir aí por esse território e por esse mar. Teremos, naturalmente, que ter uma mobilidade e uma capacidade de exercer a soberania nacional, na acepção máxima da palavra, nesse território. Então, esse trinômio de monitoramento, controle, o primeiro começa a dar meios para que a mobilidade seja eficiente. Não pode acontecer como hoje, né? Nossa frota de 630 tem dia que a disponibilidade é uma aeronave. A crise na Bahia, para botar pouco mais de 300 ou 400 homens na Bahia, fizemos uma ponte aérea com aviões inadequados, isto para atender uma demanda de uma bobagem de uma greve da polícia do estado da Bahia. E, na verdade, a melhor solução nesse trinômio é a presença. Da onde o Brasil puder estar presente, então esta lógica está se implantando. Por exemplo, o poder de polícia nos 150 quilômetros da faixa de fronteira para as Forças Armadas é um instrumento importantíssimo. A lei do abate, por via de consequência, precisava também ser resolvida, porque o piloto que cumpre uma ordem de abate, no Brasil, era julgado pelo juiz aonde caísse esse avião desse traficante, desse seja lá o que for, que estivesse cometendo esse ilícito nacional, quando esse cidadão está defendendo a pátria e, portanto, não pode estar sujeito a uma situação medíocre desta de estar sendo julgado por um juiz numa comarca qualquer, sem menosprezo a nenhuma comarca desse país e do Brasil. Mas, rigorosamente, ele está cumprindo uma ordem em defesa do bem maior. Então, essa coisa precisava ser resolvida, está encaminhada, e nós já estamos, porque não tem ninguém que dê ordem para que o cidadão cumpra o seu dever e amanhã entregue ele para uma justiça absolutamente despreparada. Esses são problemas a serem equacionados e que vêm sendo, mas de uma certa forma precisam ser acelerados dentro da Estratégia Nacional de Defesa. Temos aí também 3 eixos estruturantes. A reorganização das Forças Armadas e, efetivamente, um país desse tamanho, um país que se move, que aumenta, e que tem, e deixou de ser o país das Tordesilhas, já é o país continental realmente, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, precisa de uma reorganização constante das Forças Armadas. Se colocamos aí os assuntos do mar e a negação do uso do mar, nós temos que tirar a nossa marinha do berço esplêndido do Rio de Janeiro e distribuir as suas bases aí ao longo da costa. E me parece que já há um movimento de colocar a 2ª frota brasileira em algum ponto do norte, me parece que o Amapá ou Pará, em algum lugar dessa natureza. Mas é um assunto que está se discutindo, é um assunto, inclusive, que... Então, esta reorganização não é assim, agora se reorganizou as Forças Armadas. As Forças Armadas, no Brasil, que é um país em desenvolvimento e deste tamanho, tem que estar sempre em reorganização. Isso é um tema recorrente, nós temos que estar discutindo isso, então não é porque está na Estratégia Nacional de Defesa o assunto está resolvido, não. Temos que voltar a discutir esse assunto, e este é um dos problemas. A estruturação da indústria de defesa igualmente decorre deste tipo de assunto. Chegamos aí exatamente, estou vendo o Sami ali, meu grande companheiro, presidente da ABIND, presidente também de uma grande empresa nacional envolvida nesse plano de desenvolvimento,
que vai ser palestrante aqui também. Estou vendo ali também o Dr. Eduardo Marçom, presidente da Elibras. Então, esses homens sabem muito bem que essa reestruturação da indústria de defesa levam em conta, sem demérito nenhum dos outros presentes que também estão envolvidos em todos esses trabalhos, mas esses dois tocam dois grandes projetos do PAC, que nós vamos falar um pouquinho deles dentro dessa estrutura. Mas a reestruturação da indústria de defesa, ela é latente, ela tem que ser de acordo com o desenvolvimento e tem que ser de acordo com a demanda. Porque reorganização de forças armadas com base em produto importado ou comprado no exterior não dá em nada. Dá nesse assunto que nós estamos acabando de ver aqui. Mais alguns anos, não voa mais nada nesse Brasil, porque não tem o que voar. O programa FX, que é o tema maior desse, que alguém vai discutir hoje à tarde, saiu na 28ª hora. Porque, rigorosamente, quando conseguimos entregar as primeiras aeronaves e quando esse programa entrar, não tem mais o que voar nesse país e não tem mais o que retrofitar. O custo dos retrofits hoje são absolutamente proibitivos, tendo em vista que as aeronaves estão muito ultrapassadas, estão há muito tempo reconhecidas. Então, a reestruturação da indústria de defesa. Aqui nós vamos tratar depois do assunto econômico, mas eu quero mostrar que ela é lindeira, ela é automática a reorganização das Forças Armadas. A tendência da reorganização das Forças Armadas com relação a uma fronteira, com relação à atuação no semiárido, com relação à atuação no Pampa, com relação a qualquer das características nacional, na área urbana, onde as Forças Armadas hoje estão mais sendo empregadas, necessitam de equipamentos. E esses equipamentos, a indústria tem que estar pautada para poder fazer esse desenvolvimento e com tempo. Não é sempre aquele assunto, agora para o dia 18 de setembro, nós precisamos de 50 carros de combate com tais e quais características que alguém pegou um folheto em alguma parte do mundo. Não tem indústria que possa trabalhar, colocar ou existir dessa maneira. Então, esses eixos estruturantes haverão de ser estruturantes. Não são convivências ou comportamentos de um correr atrás do outro e o outro ter tolerância até que o outro chegue. A composição dos efetivos das Forças Armadas, por via de consequência, deve ser também muito analisada e nós, de repente, encontramos uma situação. Vejo num jornal que um soldado, não sei o que, tal, teve um problema com a Índia lá em Roraima. O soldado é índio. Então não dá para fazer paralelo com aquele soldado gaúcho, né, que era a tradição da Força Terrestre, aquele tipo de coisa toda. As coisas são diferentes, isso é o Brasil. Então é aquela história, nós tínhamos um Brasil mais estreito do que Tordesilhas e hoje temos um Brasil inteiro. E, por via de consequência, nós somos multirracial e nós somos multiétnico. Então, por via de consequência, nós temos que ter essas composições de efetivos das Forças Armadas ambientadas para esse tipo de trabalho. Colocar dentro de uma estrutura de uma guerra na selva, aquele cidadão que é muito mais habituado à selva, você vai ter melhor resultado. Não que isso seja quitado ao conhecimento aos demais, porque todos têm que ter um grau de conhecimento. Mas esta lógica está aí na Estratégia Nacional de Defesa e até hoje não se deram conta desse tipo de trabalho. Isto precisa ser pensado, isso precisa ser discutido com um público como este, isso precisa ser publicamente discutido. E, por fim, os setores estratégicos que a Estratégia Nacional de Defesa trata. O setor cibernético, que foi atribuído à Força Terrestre, o Brasil andou muito nesse segmento, mas andou muito a partir do ponto que ele estava. Se comparar o desenvolvimento do Brasil e a velocidade que nós estamos avançando ao que está acontecendo no mundo, a distância está crescendo. E se nós não tivéssemos andado quanto andamos, nós
estaríamos naquilo que o Nassif disse, aquela pequena linha que ninguém sabe o que é aquilo em relação ao mundo. É verdade que o Brasil andou bastante nesse segmento, foi dado um certo nível de recurso, foi colocado, inclusive, neste segmento, a necessidade de determinados monitoramentos por conta de grandes eventos, coisas dessa natureza. Então, esse assunto caminhou e andou de uma maneira... O que nós precisamos é colocar isso na aceleração que o mundo anda e fazermos com que ele possa se manter sem falta de recursos. O setor espacial, que foi atribuído à Força Aérea, este padece terrivelmente da falta de investimento e da falta de desconhecimento e da falta de interesse do Brasil nesse segmento. Olha, senhores, 4 países da América do Sul já têm seu satélite lançado de gerenciamento da Terra. O nosso queimou naquele último lançamento e não se fez mais nada. Agora, um dia desse, tem aí um grande estardalhaço de um motor foguete com determinado combustível, tal, coisas importantes, sim, mas coisas que já foram feitas na Segunda Guerra Mundial. Isto é falta de competência dos nossos homens? Absolutamente não. Isto é falta de recurso. Isso é falta de foco. Isso é falta de colocar dinheiro onde tem que ser colocado. Isto é falta de dar a esta nação o lugar que ela precisa ter. E esta falta de recurso, este tipo de coisa toda, está provocando uma outra coisa que é muito séria e eu preciso chamar a atenção aqui. Os nossos cientistas dessa área estão envelhecendo. E não tem gente nova interessada nisto, por quê? Porque esta situação de trabalhar eternamente sem nenhum recurso chega a cansar até o cientista mais abnegado. Então, essa área espacial, esse eixo estruturante, está à nova, em que pese todo o esforço e tudo que a FAB fez dentro do seu nenhum orçamento para colocar alguma coisa, nada aconteceu de significativo. Além daquele desastre que pode ocorrer em qualquer nação, em qualquer lugar, nós ainda estamos discutindo com quilombola se nós vamos ter, se tem a base, se não tem, o acordo com a Ucrânia se vai, se não vai, enfim. Esse assunto não aconteceu nada, até porque o Brasil precisa assinar alguns tratados, e esses tratados estão morrendo na mesa. O Brasil só assina o tratado que não precisa, o tratado que precisa não assina. Então, é um problema terrível também da nossa política externa em relação a este tipo de trabalho. A área nuclear, que realmente esta andou por conta de que a Marinha, aqui formada na Universidade de São Paulo, tem aí um seu núcleo de pesquisa, e esse núcleo de pesquisa há muitos anos vem trabalhando, veio muito vagarosamente recebendo, esteve parado durante muito tempo. Aliás, durante o governo do presidente Fernando Henrique inteira, recebia o dinheiro suficiente para cortar a grama lá de Iperó. Depois, ao meados do governo Lula, conseguimos fazer ele ter um pouco de sensibilidade e pedimos para que ele deixasse de pagar gastar 50 milhões e passasse a gastar 80 e depois para 130, para que o programa nuclear começasse a andar e a planta de hexafluoreto pudesse resolver e coisas dessa natureza pudessem andar, porque até então era uma preservação de alguma coisa que tinha. Hoje estamos aí a nível do LabGen, é uma situação bastante andada, e este é um segmento que não tem o que comprar. Esse é um segmento que nós temos que ter tempo para desenvolver, porque aqui não há tecnologia a ser comprada, aqui não há experiência a ser experimentada,
Aqui o conhecimento é brasileiro, feito por brasileiros e tem que se desenvolver. Está certo que no passado fizemos aí contrabando de uma, de outra coisa, de uma peça lá e tal, mas isso tudo faz parte também do desenvolvimento, porque o mundo também fez assim. Então o Brasil não é diferente do mundo. Então, dentro da Estratégia Nacional de Defesa, nós quisemos colocar esses 9 pontos, porque esses 9 pontos são pontos importantes aí dentro da Estratégia Nacional de Defesa e eles têm comportamentos que impactam diretamente a ciência, os institutos de pesquisa, a universidade e diretamente a indústria nacional. Claro que houve uma evolução desde a Política Nacional de Defesa, passando pela Estratégia Nacional de Defesa. Criamos um livro branco, esse livro branco foi apreciado pelo Congresso Nacional, tá certo? É um documento oficial do Brasil hoje, já não é um documento militar, nem do Ministério da Defesa, nem um desejo, é um documento nacional. E também neste bojo, depois de 8 anos de luta, conseguimos fazer a Lei 12.598 em março de 2012, mas aí a mão do gato tirou algumas coisas, precisamos pegar carona numa outra medida provisória no começo de 2013, para podermos resolver alguns problemas da indústria de defesa, e depois ele, por um decreto em 2013, ela foi regulamentada numa essência básica, e a sequência é de que esta lei é muito importante. E por que eu trato dessa lei? Porque entre a Estratégia Nacional de Defesa e a possibilidade de fazer o negócio com as indústrias nacionais, há que se estabeleceu uma regra. Eu vi aqui o Nassif falar uma frase da qual eu não concordo muito, que o conhecimento tem que estar numa instituição nacional, porque senão vem alguém de fora, compra a indústria nacional. Esse assunto pode ser uma máxima no remédio. Na indústria de defesa não é bem assim, e não é isto que a gente tem que fazer. Mas, de qualquer forma, serviria para uma outra discussão de dia inteiro se nós quiséssemos conversar sobre esse assunto. Mas esta lei estabelece uma regra para a indústria nacional de defesa. Pela primeira vez, ela estabelece o que é um produto de defesa, ela estabelece o que pode ser um produto estratégico de defesa, ela, inclusive, estabelece o que é mais avançado, mas que as Forças Armadas ainda têm medo de fazer. É a forma de se relacionar, ou escolher um produtor nacional e com ele trabalhar e desenvolver um programa. Está lá estabelecido. Ainda fica-se naquela infernal solução da Lei 8666 e das suas consequências, que a ideia principal com esta lei é banir deste meio esta porcaria, que isso serve para fazer calçada, obra pública, tal, para esse negócio dessas coisas que andam fazendo aí pelo país. Para a indústria de defesa não serve. E toda vez que essa lei é usada, toda vez que isso vai ao TCU, compra-se mal e faz-se porcaria. Então, esta lei é uma lei que é um marco. Nós trabalhamos com a participação de todos e ela realmente é um marco. E a partir daí a gente tem que trabalhar. Fiquei sabendo ontem, para minha alegria, que a primeira empresa brasileira conseguiu vencer a burocracia da Fazenda e conseguiu obter a sua inscrição no RETIT. Pela primeira vez, eu fiquei sabendo ontem, à noite, que uma empresa da nossa base conseguiu vencer atos declaratórios, todos aqueles assuntos majestosos que precisa para resolver junto com a Receita, e conseguiu fazer a sua inscrição. É uma empresa pequena, uma empresa realmente bastante organizada, mas e que tem uma cadeia de suprimento relativamente pequena, então ela conseguiu se colocar. E grandes empresas, grandes organizações terão seríssimos problemas para resolver esse assunto, mas é sempre assim. A gente começa com uma, vamos discutindo. O problema é que discutir com a Receita é muito complicado, porque a diferença de entendimento gera para você, no mínimo, no barato,
um auto de infração. Isso é assim, barato, né? A conversa gera um auto de infração. Então, esta é uma coisa que nós temos que conversar muito, esse problema nós ainda precisamos falar muito sobre eles. Bem, eu não quero estourar meu tempo. Os lançamentos dos novos programas estratégicos estão aí. Nós temos aí o primeiro ali, ProSub, HXBR, KC-390, o GRIP em vias de ser assinado, Projeto Guarani e o Astros 2020 da Vibras, que está ali o presidente. Bom, aqui tem 2 presidentes. Desses programas, 2 estão aqui. Estão ali, de novo, os meus companheiros e diretores desse programa. E, por último, o programa CISFRON. Cada um desses, com a sua estrutura, com a sua maneira, com a sua forma com que foi desenvolvido, eles acabaram tendo um derramamento tecnológico e de conhecimento muito importante no Brasil. É inegável que o ProSub está gerando uma instalação industrial de altíssimo nível na base de Itaguaí, está se gerando um conhecimento, uma forma de se fazer reparos em navios até com propulsão nuclear, futuramente. Então, está se preparando uma base para 20, 30 anos de um determinado trabalho. HXBR é um helicóptero de médio porte, que o Brasil comprou 50 para uso nas 3 forças e também uso civil na Presidência da República. Esses helicópteros redundaram numa nova fábrica em Itajubá, uma fábrica muito grande. Na verdade, o 17º, o avião da série, o avião 17, mas o presidente está ali, depois se tiver alguma dúvida ele esclarece. O 17 montado 100% já no Brasil, com conhecimento e feito 100% aqui no Brasil, com mão de obra brasileira, com esse tipo de coisa toda, já foi entregue, me parece que foram entregues 13 aeronaves, 14, né? Hoje, ou essa semana está se entregando. Ontem entregaram a 14ª. O 17 foi entregue, não? E o 17 montado no Brasil é um desses 14 que estão aí sendo entregues. Por que é que isso não segue uma sequência? Naturalmente, é porque tem todo o plano de voo, sistema de armas, coisas dessa natureza, atrelados a cada uma dessas aeronaves. KC-390 é a grande aeronave contratada pelo governo brasileiro junto à Embraer. Melhor dizendo, deixa eu falar de maneira correta, porque pode chegar alguém aqui do imposto da fiscalização da Fazenda e nos multar. Comprada da Embraer, porque se você mandar desenvolver, comprar o desenvolvimento, você vai pagar PIS e COFINS. Portanto, você vai pagar 9,65. Se você comprar, você não paga PIS e COFINS. Então, tem que tomar muito cuidado com essas conversas, quer dizer, desenvolvimento não feito pela Embraer, mas 2 aeronaves compradas da Embraer e que deve ter um rollout este mês, um avião desse tamanho, com essa envergadura, com esse trabalho, que surgiu do papel até esta aeronave, arrasta todos os problemas de um programa dessa natureza, tem aí todos os seus problemas, os confessados e ainda aqueles que não são confessados, mas rigorosamente ele tem até agora um atraso que eu acho absolutamente compreensível, tendo em vista o tamanho e a envergadura do projeto, e um projeto que saiu, e aí está o custo. E eu sei quem é o brigadeiro que falou isso para você, meu grande amigo, tá certo? Essa história de se fazer do zero, de se não ir buscar alguma coisa, que aqui não sai do zero. Aqui está saindo do conhecimento que essa empresa tem para fazer todo esse tipo de avião, só que é um avião de 50 toneladas. É muito diferente do que fazer um 190, que foi o maior avião até hoje feito dentro dessa fábrica. E, por via de consequência, tem todas as implicações que um assunto dessa natureza. Mas vamos chegar lá. Mais cedo, mais tarde, mais barato, mais caro, custando o dobro, não sei o quê, vamos chegar lá. Quem quer fazer, vai fazer.
O projeto Guarani, na verdade, o Exército sempre anunciou que estava fazendo um carro nacional, esse tipo de coisa toda, que teve lá um pessoal durante 3, 4, 5 anos fazendo, lançou-se aí uma licitação aqui e acolá, e, na verdade, acabou desaguando num carro italiano, tá certo? Da Iveco, é uma derivação do veículo italiano. Ele tem muito pouco de capacidade ou de criação nacional, a não ser a nível de requisitos operacionais. O restante é um carro nascido lá, está sendo feito, foi criado uma fábrica aqui em Sete Lagoas. Então, dentro do programa Guarani, o veículo 6x6 está resolvido, é este que está aí, e o 100º carro será entregue agora, por esses dias ou este mês. E eu até disse ao Exército, falei, como é que faz a entrega de 100 unidades? E o Exército que nunca comprou nada novo. Desde a Engesa nunca mais comprou nada novo. Está recebendo 100 carros novos. Falei, tem que fazer um evento. Tá certo? E embora a indústria nacional tenha lá as suas discussões com relação às origens, coisas dessa natureza, mas tem um evento. Tem 100 carros produzidos no Brasil. Tem indústrias brasileiras suprindo peças e partes desse carro, e, de qualquer forma, está se empregando mão de obra brasileira. Tal. O outro grande programa, também não vou falar muito, sob pena de cometer aqui alguma imprecisão, mas é o Astros 2020, está ali também o presidente da Vibras, e esse é um programa exitoso, era exitoso o Astros normais, desde o tempo da guerra Irã-Iraque, coisas dessa natureza. Tem aí um novo grande programa, agora com outras características, com outro tipo, mas uma empresa nacional que chegou aí à recuperação judicial e que hoje, por conta da coragem de contratar uma empresa nacional para fazer um programa, o programa é absolutamente exitoso e está em andamento. É isto que tem que ser feito. Tá certo? Quem faz as indústrias andar mal no Brasil é esta malfadada e desgraçada política econômica. Na verdade, esse negócio de mobilizar e desmobilizar é o desastre total na nossa vida. E, por via de consequência, aqui está um exemplo de uma empresa nacional contratada para fazer o que sabe e que está num projeto absolutamente exitoso e andando de maneira bem. Depois vocês perguntam para o presidente, porque aí ele sabe tudo como é que está e eu não sei. O projeto Cisfrom, na verdade, foi contratado um projeto piloto, e isso também vale uma reflexão. Quando o projeto piloto foi contratado, não havia projeto. Se fosse em cima da 8666, estava todo mundo preso. Tá certo? Eu, conversando com o comandante, com o general Enzo, eu disse, general, tem que colocar este programa em que pese todo esse tipo de dificuldade. Por quê? O que é este gerenciamento de fronteira? Quais são os sensores? Quais são as atividades? Quais serão a decorrência disso? O que acontece? Aí resolveu-se o problema, inclusive, da presença do militar nos 150 quilômetros, que tem poder de polícia hoje. Que senão esse assunto também não funciona. Aí acontece qualquer crime, tem que segurar e achar um delegado aonde esteja para entregar, para poder fazer a ocorrência. Quer dizer, então para de gastar dinheiro com bobagem enquanto você não resolve problemas institucionais. Rigorosamente, o Cisfrom está andando na fronteira mais fácil, nessa primeira fronteira aqui no oeste, uma fronteira plana, sem nenhum problema, sem as outras implicações, mas está se definindo quais são os sensores, quais são os radares, quais são as ferramentas, quais são os equipamentos, quais são os armamentos, o que é que vai se fazer, como se isso fosse duplicado para os 13 mil quilômetros, e não é assim. Isto efetivamente haverá de ser sempre feito coisas dessa natureza. Mas, enfim, hoje, ao final deste programa, existirá um conteúdo para uma licitação que se possa fazer, dizendo quais são os sensores que se deseja, quais são as atividades que se deseja, qual é o radar que se quer empregar e coisas dessa natureza.
Muito bem. Quais são os desafios econômicos e financeiros da ente? O grande mal deste documento, o pessoal diz, bom, mas não deveria ser aí. A ENDE não estabelece metas ou identifica as fontes de recursos de sua implantação. O Nassif falou nesta abertura aqui, eu prestei atenção exatamente para usar um pouco do que ele vem pregando e fazendo aí nos seus jornais e nos seus meios de comunicação. Ele vem colocando os problemas dos recursos e a identificação das fontes. Olha, ele dizia que o planejamento, o pouco quem tem são as Forças Armadas, e é verdade, isso conspira contra nós. Porque o problema financeiro hoje do governo é o seguinte, se botar dinheiro nas Forças Armadas, eles gastam. Eles têm programa e aplicam. O resto dos 28 ministérios pode fazer o que quiser, não acontece nada. Deixa o dinheiro que quiser lá, bilhões e bilhões, porque no final do ano aplicou 12, 6, 1,8, 4, 9, porque ninguém tem programa de nada. Aliás, eu que tento ser uma pessoa razoavelmente informada, eu não sei quem é ministro mais nesse país, eu não sei 4 ou 5. E desafio que alguém saiba, a não ser aquele que tem relação direta consigo ou no seu trabalho. Porque realmente é de uma capacidade inexpressiva que não acontece nada. Não tem plano de nada, não acontece nada, não tem planejamento de coisa nenhuma. E disse o Nassif isso ao começo, e eu estou voltando a dizer que é verdade. Quem tem planejamento é as Forças Armadas. Então, por isso, não pode ter dinheiro na nossa dotação orçamentária, que nós somos capazes de aplicar. Vou contar um fato do ano passado. Houve um grande lobby de companheiros nossos, empresários do setor automotivo, com caminhões e ônibus, que estavam aí todos em setembro, exatamente neste mês do ano passado, arrumou-se um monte de dinheiro, do ano retrasado, o tempo passa tão depressa, arrumou-se um monte de dinheiro e deu para quem comprar os caminhões? Porque não tinha, não adiantava dar para ministério nenhum que precisa de caminhão, deram para as Forças Armadas. Foram compradas aí 6.000 e poucas unidades. E estão todas operacionais, estão todas trabalhando, estão todas... Por quê? Porque tem plano, tem onde empregar, tem o que fazer. Está certo que nós temos problema de combustível com o motor Euro 5, e ainda tem um monte de problema estratégico para resolver, mas resolveu-se aquilo que é essencial, que era a venda e um problema de tornar capaz, ou de novo deixar capaz as indústrias e aliviar o seu estoque, que era um problema. Mas a falta da fonte de recurso nesse documento, talvez numa nova discussão a gente tenha que levar de maneira substantiva. Porque eu ouço falar em royalty de petróleo. Quem vai tomar conta desse petróleo a 600, 800 ou 1.000 quilômetros da costa? A Petrobras? Alguma empresa de vigilância? Como chega lá? Como é que opera? Eu chamo a atenção esse assunto do petróleo, e agora eu vejo aí a propaganda política, todo mundo fala desse diabo, desse royalty do petróleo, para ir para uma instituição sem planejamento, tanto educação quanto saúde, para não fazer nada. A manutenção desse recurso, a garantia desse recurso não está sendo tratado. Não é de se perguntar como é que esse negócio vai ficar? Como é que esse assunto fica? Quem é que vai dar sustentação a isso? E aqui tem um viés econômico altamente importante, para uma plateia dessa vale a pena comentar. A medida, dizem que, eu não sei se é 1.800.000, 18.000, 81 milhões de barris, isso para mim também não tem importância, mas dizem que é um petróleo excepcional, de alto nível, e o fundamental é que ele está na cara do mercado consumidor. O dia que o senhor tomar comércio, interesse econômico dos produtores dos países árabes, esse negócio fica de graça? Eles vão dizer, não, agora está certo, é a vez de vocês ganharem dinheiro? Ou isso passa por uma necessidade daquela
que você ficou mais rico, tem mais riqueza na sua casa, por via de consequência, você tem que aumentar a vigilância, melhorar a tranca da sua casa, tomar conta deste negócio de maneira maior. Sem falar no programa da soberania. Eu queria aproveitar e te convidar para fazer parte também da última... para discutir gripe também, com a sua visão de negócios. Aí eu vou ter que declinar, porque como você me escalou de manhã, eu assumi um compromisso ao final da tarde. Muito obrigado, Nassif, mas eu, com muito prazer, eu virei numa outra oportunidade. Bem, temos aí a infernal discussão do Código de Mineração. Quem que sustenta essa estrutura econômica de mineração de tirar o recurso nativo da nação? Se não é, ou se não, isso não está atrelado às Forças Armadas. Bem, a ENDE tem que cuidar de recurso, de fonte de recurso, e tem que cuidar de implementação. O ambiente orçamentário de defesa no Brasil apresenta grandes desafios, falta de garantia de fontes de recurso para a defesa, decorrente da outra, e riscos constantes de contingenciamento. Em homenagem ao poeta que diz que contingenciamento é coisa nossa, né? Mas nós temos realmente que cuidar deste assunto. Contingenciamento é a praga maior que existe na nossa vida. Até porque assina-se um contrato e não sabe o que vai acontecer. E aí, em cima desse contrato, começam a fazer remendos. Agora vamos botar tudo no PAC. Porque aí no PAC não falta recurso. Não, falta recurso no PAC. E aí, quando vem o outro recurso que não é do PAC, o do PAC tem preferência, param os outros programas menores, porque tem que transferir o dinheiro para o PAC. Então, esse negócio virou um samba do crioulo doido. Porque, na verdade, hoje, de 1,9, por exemplo, milhões, que recebe a Força Terrestre, por exemplo, 70% está no PAC. Agora, pergunta se ele recebeu 70% do 1,9 para poder aplicar. E os outros programas? Ele não compra farda, não compra botina, não compra comida, não compra combustível, não compra mais nada? Então, na verdade, é o seguinte... Faz-se de uma maneira que dá-se com uma mão, tira com a outra, faz não sei o quê, contingencia, vira... Não tem contingenciamento no PAC, mas não tem dinheiro. Então, vamos arrumar outro nome? Vamos. Como isso aqui é coisa nossa, não podemos arrumar qualquer outro tipo de discussão. Não é possível isso continuar dessa maneira. Isso tem que ser discutido. Aquela postura do governo, que de uma maneira ou outra o recurso tem chegado, então, é verdade. Mas não é assim que se faz política industrial, não é assim que se faz desenvolvimento nacional. Olha aqui, temos tanto, vai sair de tal forma e todo mundo sabe o que é isso, senão não tem jeito. O último item, o Brasil gasta pouco em defesa em relação ao seu PIB, aí até está 1,5, hoje mal e porcamente chega a 1,4, e países iguais ao Brasil, da importância econômica do Brasil, e que também não têm grandes envolvimentos em contendas internacionais, coisas dessa natureza, gastam 2,5. Agora, eu ouço discursos de autoridades do nosso governo em falar de ir a 2 em 10 anos. E se você pergunta por quê, não tem uma colocação substantiva do porquê. É verdade que o Brasil sempre arrecada mais. Se gasta mais com a sua política de pagar juros, de defesa, a sua política de pagamento de recursos internos ou não, coisas dessa natureza, isto é um assunto que a defesa precisa ter um outro tratamento. Nós precisamos sentar com uma discussão qualificada e que não tenha o anteparo. Bom, mas eu vou dar isto e vou deixar de botar uma criança na escola, a comparação não é esta. As premissas têm que ser colocadas de outra maneira. Para ilustrar um pouquinho, eu coloquei aqui gastos militares mundiais, gastos ajustados por área e população, naturalmente. Então, recursos, população
área em relação a recursos. Nós temos aí lá o Polo Norte, os Estados Unidos inteiro, né? O Canadá é aqui um pretinho, aqui em cima, e aí nós somos esse raquitismo que está aqui embaixo, e esta é uma deformação, está aí a fonte, e inclusive tem toda a possibilidade de vocês se aprofundarem um pouco mais nisso. A Rússia, que também gasta muito, mas tem um grande território. Então nós vemos que tem aqui os Estados Unidos e que tem aqui a China, para se fazer uma análise substantiva das forças econômicas. Aí está. Já me disseram que meu tempo acabou. Ali no canto tem um gráficozinho dos riscos, mas eu não posso deixar de passar rapidamente. Isto é o orçamento 2014, o 2015 é pior, apelou, tá? Então nós estamos falando, em termos de indústria, nós estamos falando em 25%, 26%, se não tivesse contingenciamento, tá certo? Pessoal, é aquela tese que nós já discutimos, e tem que ser dessa maneira mesmo. O custeio vai crescer à medida que as plataformas forem incorporadas, e é evidente, você tem que operar novas plataformas, nova gente, novos custos, e aí sucessivamente. E a situação é esta é a grande calamidade que o Brasil tem. Os desafios para a efetivação da ente. Então está aí o plano de articulação e equipamentos de defesa 2020 e 2030, você vê que as Forças Armadas realmente têm planejamento. Orça 360 bilhões para estudo, para um intervalo de 20 anos, 18 bilhões por ano. Não conseguimos ter 8. Então, o planejamento está ficando pelo caminho e essa coisa tem que ser feita. Quer dizer, nós recebemos 40% do necessário. Quero deixar aqui ao final do nosso país qual é o lugar que do Brasil no mundo. Um país eternamente emergente ou um dos líderes do mercado mundial? O Brasil enfrentará ameaças crescentes à sua soberania? O Brasil é o soft power, esse aí da Copa do Mundo, essa coisa toda, ou vai exercer a soberania e vai realmente representar no mundo alguma coisa? Aqui não, aqui nós tomamos conta do que é nosso, um hard power. Ou a importância atual do país no mundo é incompatível com a sua atual capacidade de defesa? 6ª ou 7ª economia do mundo, acertando aí um pouquinho de juro, que você também falou no início, coisas dessa natureza, acertando um pouquinho de certas estabilidades, nós podemos sair dessa situação. Investimento em defesa é uma alternativa econômica para o Brasil? Sim, é. Tem aqui uma afirmação da Embraer. Nos últimos anos, cada real investido em desenvolvimento de sistema de defesa gerou 10 vezes este valor em divisa de exportação. O faturamento contratado pela Embraer equivale a 900 anos, 9 séculos, do funcionamento da nosso principal Instituto de Engenharia voltado à defesa, o ITA. Portanto, em defesa não se gasta, se investe. Muito obrigado, senhores. Era isso. Desculpa se eu estourei aí um pouquinho. Essa questão do orçamento, da maneira como se faz o orçamento no país, é um dos desafios aí que paralisa praticamente todo o setor. Você fala por que não se coloca dinheiro nas Forças Armadas. Quando começou o PAC, uma das maneiras foi a própria Dilma, que era da Casa Civil, ela desmontou o que era a malandragem da Fazenda e do Tesouro com a questão do orçamento. Porque como o Brasil ele veio dos anos 80, 90, com aqueles problemas fiscais, a Fazenda e o Tesouro definiram a maneira de cortar. Então você fala que outros ministérios não têm gastos. O que eles pegaram? Reunião do Ministério da Agricultura. A fitosa, precisando de recursos para combater a fitose, 90 milhões e tudo. Daí vinha o secretário do Tesouro e falava, não, mas a agricultura tem tantos e tantos recursos lá que não usou até hoje. O que eles faziam era pegar em cada ministério aqueles projetos que eram inviáveis
e alocava o recurso lá para vir com o argumento de que o Ministério não conseguia gastar. A Dilma ela conseguiu, naquele momento, lá, definir com o PAC, tirar essas restrições e tudo, mas colocou, nos últimos anos, uma gestão no Tesouro e na Fazenda que parou tudo. Esse negócio do contingenciamento, não existe coisa mais burra, mais atrasada, mais inoperante que o... Então, esse vai ser um dos pontos. E quando você pega o orçamento, você fala onde que se corta? Qual a maior conta do orçamento? É juros. Deve ser montar uma política monetária em cima de metas inflacionárias. Cada vez que aumenta a inflação, você aumenta muito mais que proporcionalmente os juros, que não tem nenhuma relação com a inflação. O juro só derruba a inflação porque aprecia o câmbio. Então, você destrói a política cambial, destrói a política orçamentária. E, infelizmente, nenhum dos 3 candidatos acenou até agora com essa maluquice de tirar o custo da dívida do Tesouro da taxa Selic. Sabe? Infelizmente, nós estamos presos aí a uma jogada do mercado financeiro dos anos 90 que não foi rompida até hoje. Né? Essa é a conta principal, efetivamente. Né?